determinante dentro da história de Israel, né? Conta o dia em que a Shekhinah de Hashem, ela desceu para o Mishkan, cumprindo aquilo que Hashem tinha prometido já há muito tempo, de que ele habitaria no meio dos filhos de Israel. Tem outros tantos fatos nessa paraxá que a gente vai tentar abordar aqui, trazer ensinos para que nós possamos tirar lições, para que nós possamos obter algum ensino de Mussar, para que nós possamos fazer com que realmente a palavra de Hashem, que a Torá, ela seja algo que traga diferença realmente nas nossas vidas, né? É o que a gente sempre busca quando a gente traz um comentário da Paraxá, toda, quando a gente desenvolve um shiur. A intenção sempre é que a gente, depois desse shiur, tanto eu que estou aqui passando para vocês o que eu preparei para falar, ou vocês que estão escutando, a intenção é que a gente saia daqui com alguma lição que realmente vai fazer a gente estar mais firmes, mais preparados, mais elevados nos caminhos da Torá que a gente segue diariamente, né? Essa paraxá, ela tem, na minha visão, duas possibilidades maiores, que são as mais corriqueiras quando a gente vê os estudos dos rabinos, dos grandes rabinos por aí, né, tanto dos messiânicos quanto dos ortodoxos. E a primeira delas, que eu vejo que é a mais comum, é falar sobre a segunda parte da Paraxá, que ela vai tocar mais nos assuntos de kashrut, sobre os animais proibidos, sobre as partes dos animais, os tipos de animais, as aves, os peixes, os mamíferos, os quais nós podemos nos alimentar ou não. Essa é uma parte bem técnica. Eu justamente hoje decidi o contrário disso, trazer mais o início da Paraxá, que vai falar sobre o sacerdócio dos 7 dias de Moshe, o sacerdócio de Aharon, como foi essa transição, a questão de Nadav e Avihu, porque eu acreditei que essa parte tem mais elementos de Mussar que possam trazer frutos espirituais para a gente, né? Nessa segunda parte, nas questões da Kashrut, eu acho que é um assunto maravilhoso para a gente abordar, é necessário, só que necessita ter mais tempo, né? Fazer talvez mais de uma etapa, né? Para estudar isso a fundo, porque a gente vai acabar entrando em questões que não são só aquilo que está escrito na letra da Torá, a gente vai ter que entrar no detalhamento da Alahá para poder dar sentido realmente o que está escrito ali. Inclusive, eu sugiro aos irmãos, até comentei com o Rafa ontem, quem tiver interesse de aprofundar esse assunto, no canal da sinagoga Beit Miklat, que é uma sinagoga que é irmã aqui da Britolam, né? O rabino Shmuel Sabah, inclusive é vice-presidente do CBJM, do qual o nosso rabino é o presidente. Ele é, assim, muito alinhado com as doutrinas, os conceitos teológicos da Britolam, né? De acordo com o que o rabino Maurício nos ensina. Então, vocês podem assistir os vídeos de lá sem nenhum preconceito. A maioria das coisas que ele vai falar ali estão exatamente dentro da linha de pensamento da gente. Uma coisinha ou outra, claro, no serviço eles usam outro sidur e tal, mas assim, 99% das coisas estão alinhadas. E ele tem um estudo sobre Kashrut baseado na Parashat Shemini, que são, se eu não me engano, 3 ou 4 vídeos. Acho que são 3. Que ele entra no detalhe sobre Kashrut a respeito da Parashat Shemini. Então, eu acho que é um material muito legal para quem quiser aprofundar nesse assunto, que não é o que eu vou falar aqui hoje. Baruch Hashem. Oi? É o canal da sinagoga Beit Miklat. Se eu não me engano, o título dos vídeos está com manual de Kashrut, uma coisa assim. São ensinos muito valiosos. Então, voltando aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é trazer uma contextualização, né, dessa Parashat Shemini, para que a gente possa primeiro compreender onde nós estamos, né, tanto na questão temporal,
tanto na questão de localização, na história do povo de Israel, né, em que parte da Bíblia, né, da Torá nós estamos, para que a gente, quando a gente for entrar nos detalhes da Paraxá, a gente possa estar com essa base, com esse alicerce, para que a gente possa ter maior compreensão dos ensinos. Então a Paraxá Shemini, ela vai se encontrar ali num momento extremamente decisivo, né, da história dos Bnei Israel. Depois da saída do Egito, depois que houve a revelação de Hashem no Sinai, depois da outorga da Torá, depois do pecado do bezerro, né, finalmente a gente chegou ali na construção do Mishkan, né? Então a Paraxá começa com esse contexto, né? Vai dizer ali que nós chegamos ao 8º dia, né? O que está dizendo ali? Nós chegamos ao 8º dia, né? A princípio, quem olha o texto sem entender o contexto vai falar, mas como assim o 8º dia? Essa semana só tem 7? Porque no hebraico a gente costuma dizer os dias da semana assim, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Yom Rishon, Yom Sheni, que é mais ou menos o termo que está sendo usado nesse passuque. Aí, como que é o 8º se a semana só vai até o 7º? Mas aqui ele está falando do 8º dia após o início da preparação do Mishkan, né? Por Moshe Rabbeinu. Então, a sabedoria judaica vai nos dizer que aquele foi o dia, né? O 8º dia que culminou a preparação dos outros 7 dias, que Moshe Rabbeinu estava ali levantando e recolhendo todos os dias o Mishkan, aprontando as coisas, né? Foi um período assim, vamos dizer, meio que de treinamento, né? Não só para Moshe, mas também para Harão e seus filhos, principalmente, que eram quem deveria assumir os serviços sacerdotais ali no Mishkan. Então, ali naquele 8º dia, é o dia que todo aquele trabalho feito nos outros 7 iriam se revelar em toda a sua plenitude. Esse 8º dia ele vai marcar a passagem de tudo aquilo que estava acontecendo no âmbito natural para o sobrenatural, né? Que é ali quando a presença de Hashem vai descer e se manifestar no meio do povo, né? No deserto do Sinai, ao redor do Mishkan, e aquilo definitivamente se torna o centro espiritual de Israel. Até aquele momento não existia um tabernáculo, um templo, não tinha sinagoga, não tinha nada. Então, Israel adorava Hashem, prestava serviço, mas de uma maneira mais informal e pulverizada dentro da comunidade. Então, também é nesse contexto que Aharon assume o sacerdócio, né, oficialmente, substituindo Moshe no serviço, porque naqueles 7 primeiros dias, como eu disse agora, Moshe foi um sacerdote temporário, né? Ele iniciou fazendo já algumas oferendas, fazendo alguns korbanot, né? Como o serviço do sacerdote é, só que ele estava ali preparando Aharon, que seria oficialmente depois o substituto de Moshe nesse serviço. E aí sim inaugurou-se o sistema sacerdotal levítico. Ali o povo vai presenciar uma coisa nova, uma coisa única, que eles nunca tinham visto, né? Que foi o fogo da glória de Hashem, a Shekhinah, descer, se manifestar, descer do céu e consumir todos os sacrifícios que eles tinham feito ali. Aqueles primeiros sacrifícios que Aharon fez sob a liderança de Moshe. Isso foi um sinal claro para o povo, né? Houve ali a própria Torá vai descrever que eles se prostraram com o rosto no chão, todos muito felizes, porque eles esperavam isso há muito tempo, né? Foi um sinal que Hashem aceitou aquilo, né? E um sinal também que Hashem cumpriu aquilo que ele tinha dito de habitar no meio do povo. Então Hashem estava ali realmente, fisicamente, habitando no meio do povo, porque eles conseguiam ver com os próprios olhos aquilo que estava acontecendo. Aí no mesmo dia,
ocorre também uma questão que a gente vai tratar aqui daqui a pouco, que é um episódio não muito alegre, que é o episódio de Nadav e Abiú, né? Que a Torá diz que eles vão oferecer fogo não ordenado, chamado de fogo estranho, né? E aí eles são consumidos por esse mesmo fogo divino que consumiu aqueles korbanot. Esse mesmo fogo vai consumir Nadav e Abiú, né? Revelando ali também, né? Já toma-se a primeira lição, né? Que a proximidade com Deus, ela não é feita só com uma boa intenção. Aquela história de, o importante é fazer de coração. Vai virar estampa de camisa. Então é um cuidado que Israel aprendeu cedo. Aprendeu cedo e de uma maneira triste, porque a própria sabedoria judaica diz que Nadav e Abiú eles tinham uma elevação espiritual tão grande que era muito capaz de eles serem maiores do que Moshe e Aharon. Então você vê que a questão aqui não eram pessoas más, não é só aquele conceito, é que às vezes a gente usa o nosso conceito limitado de criaturas para tentar entender o que se passa na cabeça do Criador. É aí que a gente erra, né? Então não é uma questão de ser bonzinho ou ser mal, né? É uma questão de que Hashem, além de ser benevolente, misericordioso, ele também é justiça, né? Ele é de severidade também, muitas vezes. Então, em certos aspectos, em certos momentos, para que a justiça seja plena, Hashem tem que permitir esse tipo de coisa, né? Eles deram a brecha e, infelizmente, acabaram sendo consumidos pelo fogo da glória de Hashem. E eu coloco aqui também as palavras do Rabino Shmuel Sabat, de quem eu falei agora há pouco, que ele repete algumas vezes, eu já ouvi ele falar isso, não sei se os irmãos que fazem yeshiva também, que ele dá aula, já ouviram ele dizer isso, que a gente nunca deve esquecer quem é a Kadosh Baruch Hu. A gente não deve, não só a gente não deve esquecer, e aqui eu complemento, como é importante a gente entender quem é a Kadosh Baruch Hu em todos os seus atributos, em todas as suas características, porque a gente vem de um movimento que procura enxergar somente a Hesed, somente os atributos que são favoráveis a nós, que são lenientes com o nosso pecado, com a nossa transgressão. E fecham-se os olhos para esses outros atributos que nós sabemos que existem, e que muitas vezes eles são dolorosos para nós, mas que a gente sabe que, numa visão generalista, tudo o que Hashem faz é para o bem, mesmo que seja doloroso naquele momento. Né? Então, os sábios vão dizer aqui, por exemplo, que essa questão de Nadav e Abiú teve um sentido ético, um sentido moral, mesmo sendo uma tragédia. Né? Alguns sábios vão dizer que serviu para que, nas gerações futuras, imagina se Hashem permite que cada um trouxesse o que quisesse na hora que quisesse dentro do Mishkan. Como ia ser a bagunça? Ia faltar reverência, ia faltar respeito. Como que aquele lugar ia ser um lugar santo, com todo mundo entrando ali, oferecendo o que queria, fazendo o que quisesse. Né? Então, de repente, esse é um aspecto que a gente pode enxergar aqui, que Hashem preservou a santidade do local que ele mesmo escolheu para habitar. Então, no final das contas, né, no frigir dos ovos, como se diz, acaba tendo um final de benevolência para os filhos de Israel. Né? Então, assim, essa paraxá ela vai se inserir, né, biblicamente, se inserir no contexto da Torá, como o cumprimento dessa promessa de Hashem, que ele habitaria no meio de Israel, mas também está estabelecendo um princípio que a gente não deve criar caminhos próprios, né, para se aproximarmos de Hashem. Num nível espiritual mais profundo, a gente pode dizer que esse mesmo fogo
que aceitou os korbanot ali no início, também trouxe o jugo da Torá para aquele mesmo povo. Né? Mas isso tudo vai depender da postura do homem. Quando Aharon ofereceu, foi aceito. Por quê? Porque foi feito de acordo com o que Hashem tinha estabelecido no Sinai. E quando eu falo o que Hashem tinha estabelecido no Sinai, eu não estou falando só da Torá escrita que a gente lê. Eu estou falando das alahot e da sabedoria oral, do Talmud. Tudo isso faz parte do que a gente chama de Torá. A Torá Shebe'al-Peh e a Torá Shebe'itav. Né? Pode falar. Exatamente. Corrobora justamente com isso. Conecta perfeitamente. Dentro de uma leitura messiânica, esse oitavo dia que a gente está comentando aqui, ele pode apontar também para uma dimensão que vai além do ciclo natural. Pode apontar, não. Com certeza ele aponta. Vou falar um pouco disso daqui a pouco em relação ao número 8 também, a visão cabalística. Mas ele vai sugerir, né, que embora o sacerdócio de Aharon teria sido inaugurado ali, né, o sacerdócio de Aharon, que é o sacerdócio levítico, mas ele mostra, né, ele deixa claro para a gente, devido ao trabalho que Moshe fez nos 7 dias anteriores, que existe um nível mais elevado de aproximação com Hashem, associado a uma ordem sacerdotal que não é desse mundo, que vem lá dos mundos superiores. Como a gente consegue também fazer uma conexão aqui com o sacerdócio de Yeshua, que é da origem de Melquitzedek, né, conforme o texto de Hebreus 7. Então, isso também traz uma conexão aqui messiânica para esse texto. Então, a Parashá Shemini aqui ela vai sintetizar vários grandes ensinamentos da Torá, como esses que eu disse agora. A gente vai destrinchar alguns deles a seguir. Né? Dentre eles, nós passamos a saber que a elevação espiritual do judeu, ela não é medida por entusiasmo, por emocionalismo, né? Mas ela é medida na fidelidade à Torá. Né? Como eu disse, a Torá em todas as suas esferas. E a revelação que às vezes a gente tem nos nossos corações, né, as coisas que a gente sente que Hashem fala conosco, ou que ele mostra caminhos, ou que ele sugere alguma coisa, incomoda a gente de alguma forma, nunca isso, né, nunca essas coisas, elas podem contrariar a própria Torá, ou sobrepujar mandamentos da Torá. Né? Se Hashem estabelece uma coisa que é pra gente fazer daquela forma, não adianta a gente chegar aqui e falar assim, não, mas Deus falou comigo, e querer fazer diferente. Não existe. A gente não serve um Deus que tem uma palavra hoje e outra amanhã. Né? Então, seguindo aqui, a palavra Shemini, que significa oitavo em hebraico, ela é derivada da palavra Shemoneh, que é 8. É a terceira palavra do capítulo 9 do livro de Vaikra. No contexto vai dizer, Vayehi bayom ashmini kara Moshe le'Aharon ulevanav ulezikne Israel. E foi no oitavo dia que Moshe chamou a Aharon e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Eu tenho quase certeza, dei uma olhada na lista dos parashot, que é a única parashá que tem um número no nome. Ainda que seja um número ordinal, né, um número que denota a ordem, não é 8, é oitavo, mas tem um valor numérico aqui. Né? Cabalisticamente, os Mekubalim vão conectar o número 8 com a ideia justamente da descida da Shekhinah para o Mishkan. Né? Porque o número 8 ele já é conectado realmente com tudo aquilo que é sobrenatural. Tudo aquilo que passa do ciclo natural, o número 8 ele pode representar. Né? Porque o número 7, que vem anterior, ele é justamente o contrário disso. Ele representa tudo que é natural. Inclusive, ele representa, por exemplo, os 7 dias da criação, né?
E o número 8 vai trazer essa ideia de representar tudo que passa aí dos ciclos naturais, das coisas da natureza, né, quanto à vida do homem também. Então o 8 ele vai representar aqui nessa paraxá, estando no nome da paraxá, né, ele vai representar a entrada do que é divino, né, do que é infinito dentro desse mundo mais limitado que é o mundo de Asiá. Exatamente. Exatamente. Né? Então isso corrobora com a explicação do porquê a paraxá começa dizendo e foi no 8º dia. Porque como eu disse antes, né, a gente costuma contar os dias da semana Yom Rishon, né, primeiro dia, Yom Sheni, segundo dia, é a maneira que a gente conta os dias da semana. E foi no 8º dia do início do texto da paraxá, ele pode a princípio parecer estranho por isso, né, porque como seria o 8º dia se a semana só tem 7? Mas aqui é justamente isso que eu falei antes, né? A questão aqui é que ele está contando o 8º dia a partir do início da preparação que Moshe fez no Mishkan. Então, esse 8º dia, ele estava considerando a partir do início do que a Torá chama de Miluim, né? Que é a palavra para preparação, ou que dá sentido ao período que Moshe estava organizando todos os assuntos referentes ao Mishkan, né, para que depois a Shekhinah pudesse descer e habitar ali no meio dos Bnei Israel. Amém? Então aqui eu vou continuar agora para vocês, vou trazer um pouco para vocês sobre o que eu achei interessante a gente analisar sobre esse período do sacerdócio de Moshe, né, porque apesar de ter sido ali somente 7 dias, às vezes passa batido essa questão. Mas eu acredito que esse contexto ele é rico em possibilidades de análise, né? Porque até aquele momento, ainda que Moshe tivesse feito ali já serviços de oferendas, né, sacrifícios, tudo aconteceu, como eu disse, numa maneira meio que num treinamento, né? Não estou dizendo que não havia santidade no que ele fez antes, né? Não estou dizendo que não foi oficial. Hashem ordenou ele a fazer aquilo. Inclusive, né? Inclusive, eu acredito que houve oficialidade em tudo aquilo que ele fez antes, né? Ele exerceu realmente o sacerdócio, porque a gente vai entender, de acordo com a tradição, que a vontade de Hashem genuína era que Moshe fosse o sacerdote. Aharon entrou ali para tapar o buraco que Moshe deixou. Né? A tradição oral ela vai dizer que Hashem queria conceder esse cargo para Moshe. Rashi, inclusive, comenta, também corroborando com isso, que originalmente Moshe que seria destinado a ser o Kohen Gadol, permanente, né? Não só durante aqueles 7 dias, mas ele acabou perdendo esse mérito. Por que ele perdeu esse mérito? Ele perdeu esse mérito no mesmo momento em que ele recusou ir falar com o faraó, naquela ocasião do êxodo do Egito. Naquele mesmo momento que Moshe disse para Hashem, que Hashem falou, vai lá, fala com o faraó para libertar o meu povo e tal. E Moshe falou, não, mas eu não sou um homem bom de palavras, eu tenho a língua pesada. Naquele contexto daquele passuque, a sabedoria judaica vai dizer que, além de Hashem ter designado Aharon para ser o porta-voz naquele momento específico, Hashem já também tirou o sacerdócio de Moshe e passou para Aharon. Né? A sabedoria judaica vai nos explicar dessa maneira. Então, só vou ler aqui para vocês para ficar mais claro. Rashi comenta que Moshe originalmente era destinado para ser o Kohen Gadol permanente, mas perdeu esse mérito porque ele resistiu ao chamado divino na sarça ardente quando disse: Ah, meu senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar, porque não sou homem de palavras,
tenho a boca e língua pesadas. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu 2 vezes. Que Hashem ordenou que Moshe fosse à frente do faraó e ele deu essa recusa. Né? O Midrash ainda vai dizer que Hashem disse a Moshe assim, aqui é Midrash, tá? Não é Torá, mas traz uma elucidação muito boa do contexto daquela situação. Hashem teria dito para Moshe dessa maneira: estou tentando convencer você e você ainda recusa? Pois bem, saiba que no futuro, quando o Mishkan for erguido, você pensará que servirá como Kohen Gadol, mas eu lhe direi, chame Aharon para servir. Então o Midrash vai corroborar aqui com o que Irashi disse e com o que a gente está analisando aqui, que realmente Moshe perdeu essa oportunidade de ser o Kohen Gadol, né, dos filhos de Israel, nesse momento em que ele recusou várias vezes as oportunidades que Hashem ofereceu. Pode falar, Moré. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Uma coisa que me ocorreu aqui é que, embora ele tenha perdido esse cargo como sendo o Kohen Gadol, que seria o cargo humano, talvez, mais alto do povo de Israel, mas, por um outro lado, o Eterno também não o desprezou num seguinte sentido. Olha que curioso. Em Shemot 7.1, o Eterno fala para ele: tu serás Elohim sobre Faraó e Aharon será o teu profeta. Mesmo assim, ele não perdeu a primazia. Ele foi, digamos assim, meio que, entre aspas, promovido a uma instância maior. Justo. E isso acontece em outras situações também, né? Dessa altitude que ele recebeu, quando Korah questiona ele sobre por que você se eleva sobre toda essa congregação. Toda a congregação viu Hashem no monte. Toda a congregação é santa. E Moshe então o confronta falando, olha, se você morrer como todo homem morre, então você estava certo. Mas se a terra se abrir e te engolir, então o Eterno me selecionou para ser o mediador entre Deus e os homens. E Korah, a gente sabe como é que termina a história. Sim. E a terceira coisa que eu acho importante dessa eleição, que parece que o Eterno colocou Moshe numa outra categoria, como de um mediador entre Deus e os homens, mais alto até do que um Kohen Gadol, foi que quando o próprio Mashiach transfigura, quem aparece para ele? Justamente. Moshe e Eliarro. É verdade. Né? Muito bom. Muito bem colocado. Realmente, inclusive assim, não só a partir desse momento, né? Moshe já era líder sobre Aharon, né? Ele já era maior que Aharon. Aqui, na verdade, o Shur vai estar falando sobre o atributo da atividade do Kohen Gadol, porque o próprio pecado do bezerro mostra por que foi o motivo que os Bnei Israel, que despertou nos Bnei Israel essa questão de ter procurado fazer um intermediário ali. Porque eles ficaram assustados com a falta de Moshe. Porque Moshe representava muito para eles, era muito grande. Né? Então, inclusive também o fato justo da maneira como ele desceu do Sinai brilhando ali, inclusive essa questão de ter descido do Sinai brilhando já mostra que naquele momento ele já estava debaixo desse sacerdócio superior ao levítico, porque a partir dali ele ainda galgou alguns passos até que chegasse nesse dia que a gente está hoje, que é o 8º dia. Mas o que eu ia dizer também, que eu acho que dá para a gente, que denota essa grandeza de Moshe até sobre Aharon, foi que nos primeiros 7 dias, Moshe, além de desenvolver o trabalho sacerdotal no Mishkan, ele estava ensinando Aharon. Então, né, um discípulo nunca vai ser maior do que o seu mestre. Né? Mas a questão ali que, aparentemente, pela tradição, né, respeito se alguém não concordar com o que diz o Midrash, mas o Midrash diz que realmente Moshe sentiu aquele negocinho, sabe? Eu acho que assim, não sei se alguém já passou por essa situação, mas às vezes você está numa empresa e você tem um cargo de confiança ou uma atribuição de responsabilidade e você é promovido.
E você tem que passar aquela sua atribuição, que de repente durante anos você desenvolveu aquilo, ou você pode até ter iniciado aquele trabalho, e você tem que passar para outra pessoa. É como se você estivesse dando um filho para outra pessoa. Você sente aquela, né? Ainda que você esteja sendo promovido, mas você acaba sentindo como se estivessem tirando algo de você. Eu acho que, na minha visão, seria mais ou menos isso o que a tradição quer dizer, né? Porque se você pensar, só nesses 7 dias que a gente está falando aqui, antes desse 8º que culminou na passagem do bastão, só nesses 7 dias, Moshe levantava e recolhia o mexicano todos os dias. Imagina que trabalheira. Sem contar nas outras atividades, de organizar as coisas, de montar a tenda. Né? Claro que ele não deveria fazer isso sozinho, que é humanamente impossível. Mas com certeza ele era o maior entusiasta daquilo e ele era a pessoa responsável, né? Então, quem é o responsável leva os méritos, mas também leva as responsabilidades. Então, acho que nesse quesito, né, de ele ter iniciado todo esse trabalho, ele criou um sentimento ali, né, por aquele que ele ficou desenvolvendo esse trabalho durante 7 dias. Quando ele foi passar o bastão, teve essa pequena sensação de perda. Mas Baruch Hashem, estamos falando de Moshe Rabbeinu, né? Não estamos falando de um homem qualquer. Então, o Midrash disse, né? Ele vai dizer que Hashem tirou essa oportunidade de Moshe ser o Kohen Gadol, né? Por causa desse texto que a gente leu aqui, de Shemot, onde ele recusa ir falar com o faraó, né? Dizendo que não é homem de palavras. Então, por isso, justamente, a gente tem no início da Parashá esse texto, né, que diz: Moshe chamou a Haron e seus filhos. Isso vai ensinar que muitas vezes as brahot que Hashem nos oferece, isso é uma lição para todos nós, tem um tempo máximo, né, para que a gente possa entendê-las, né, aceitá-las, assimilá-las, para que a gente possa tomar posse disso, né, para que seja realmente transferida essa brahá, né, do mundo sobrenatural para o nosso mundo físico. Tem um tempo, tem um time. Né? A gente precisa estar atento a isso porque em vários momentos a Torá nos ensina que a gente tem que agir prontamente quando se diz respeito às coisas espirituais. Né? Naquela paraxá que a gente falou dos príncipes, nas doações por mexicano, lembra? Que a gente falou dos príncipes das tribos. Por que tirou uma letra, não lembro, era o Yud, que tirou da letra do nome dos príncipes ali na Torá? Era uma coisa assim, né? Não vou me lembrar agora. Mas sei que. Acho que é um Ain. É um Ain que tirou da palavra. Um Aleph. Sim. Justamente por esse mesmo motivo. Porque eles não agiram prontamente ali, né? Na hora de doar as coisas para o mexicano, eles disseram que eles deixam o povo doar tudo aí e o que faltar a gente completa. Né? Então, a Hashem não recebeu isso de maneira... não aceitou isso, né? E deixou claro em todo o rolo de Torá até hoje, em toda a sinagoga, está lá faltando essa letra, porque os príncipes não foram proativos, né, na doação para o mexicano. E aqui a gente tem essa mesma questão, ou pelo menos parecida. Né? Hashem falou para Moshe fazer ali, e Moshe falou: não, mas espera aí, minha língua não, minha boca é pesada. E aí o timing passou e o sacerdócio ficou para trás. Então, aí, nessa situação que o decreto acabou transferindo, esse decreto acabou transferindo o sacerdócio permanentemente para Harão. Lá no texto da Torá, a gente vai ter o passuque que diz assim:
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moshe e disse: Não é Aharon o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Então é no contexto desse passuque que esse decreto foi, de uma vez por todas, entrou em vigência, né? E Moshe e Aharon foi o escolhido para assumir a responsabilidade. Pode falar, Rafa. E nisso a gente também vê um pouco da envergadura de Aharon. Porque, como no Passuque que você bem citou anteriormente, no episódio da Sarça Ardente, Moshe fala o seguinte: envia aquele a quem tu estás acostumado a enviar. Aí vai vir alguns comentaristas, uns vai dizer que ele estava se referindo ao Mashiach, não, ele está se referindo ao Messias, que em breve vai chegar para libertar o povo. E outros comentaristas vão dizer, se refere a Aharon, irmão de Moshe, porque Hashem já conversava com Aharon. Tanto é, isso fica evidenciado nessa parte, quando Moshe está chegando, Hashem já está falando, ó, Arão vai sair ao seu encontro. Por quê? Porque Hashem já falou para Arão, ó, vai se encontrar com ele que ele está a caminho. Então, Arão, ele já tinha uma conexão com Hashem, de falar com Hashem e Hashem responder ele. Então a gente já vê, aí, o próprio Hashem também já honrando Aharon, por já ser aquele homem humilde, né, amoroso, que cessava as brigas no meio do povo de Israel, né, e também uma forma de honrar, olha, Aharon, antes de eu mandar o seu irmão, a gente já conversava, a gente já se falava. Já falava com você, você me ouvia e falava comigo. Então, é claro que depois, né, Moshe vai superar o nível de profecia que Aharon tinha. Né? Mas a gente vê aí, fica evidenciado pelas próprias passuquim da Torá que Aharon já tinha uma conversa, um diálogo com Hashem. Sim, Baruch Hashem era muito grande também. Hashem ali ele usa uma estratégia, foi estratégico, né? Falou bem de um pro outro e do outro pro um, né? Depois, né? Igual a gente, quando a gente tá querendo juntar um casal, né? A gente fala, olha, mas aquela moça ali, ela é tão legal. E aí a gente fala pro cara, nossa, mas, né? Pra ver se a coisa da liga. Pode falar, Moré. Só para completar rapidinho Claro. aqui, tem um pequeno texto que eu li num livro chamado The Life and Teachings of Hillel, um texto atribuído a Hillel, o Grande, que fala sobre Aharon. Que Aharon ele era conhecido por ter essa característica de juntar as pessoas. Então, teve um ano que aconteceu em Israel que muitos casais estavam brigados e ele ia falar com o marido, olha, por que você está chateado com a sua esposa? Aí ele, por causa disso, porque ela não presta, por causa disso e tal, falar um monte de coisa. Ele, não, olha, eu te dou a minha palavra de sumo sacerdote que a sua mulher não falou isso de você, não, é o contrário. Ia para a mulher e fazia a mesma coisa. E o texto termina dizendo que naquele ano, mais de 3.000 bebês que nasceram receberam o nome de Aharon. Baruch Hashem. Olha como... Hã? Não. Olha que lições maravilhosas, né, que nós temos através dos representantes do nosso povo, né? Sim. No conceito cabalístico, inclusive, Aharon, se eu não me engano, Aharon ele é considerado como atributo de justiça. Din, né? Din é justiça. Shalom. Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre justiça e eu li que a Moshe é atribuído Hesed e a Haron, pelo menos nesse, né, pode ter literaturas diferentes, podem ter interpretações diferentes. Baruch Hashem. Então, esse texto que eu li agora da Torá, ele estava ali naquele contexto primeiro ligado ao momento que Hashem chama Moshe para ir até o faraó, né, pedir que ele liberte os filhos de Israel. Mas os sábios vão explicar que ali também aconteceu esse decreto que eu disse, que passou o sacerdócio, né, de Moshe para Haron. Então, para cada um dos primeiros 7 dias de consagração, Moshe montou e desmontou o Mishkan novamente.
e a cada dia também ele oferecia korbanot, né, oferendas, ordenados por Hashem e acompanhado por Aharon e os seus filhos, para que eles pudessem aprender o serviço que eles iam desempenhar ali posteriormente. A inauguração do Mishkan, segundo a tradição judaica, né, no 8º dia, ela coincidiu com o Rosh Chodesh Nissan, do ano de 2449. E o Or HaHaim HaKadosh, ele vai trazer uma visão interessante sobre essa passagem de bastão que eu estou falando aqui, né? Ele analisa como Moshe assimilou tudo isso, né? Vai entrar nesse aspecto que a gente estava discutindo aqui agora. Ele elucida, por exemplo, que uma pessoa normal fica entristecida e desgostosa quando transfere uma grande responsabilidade que antes lhe pertencia para outra pessoa. A gente pode assimilar isso da maneira que eu disse, como se você tivesse um cargo numa empresa e você desenvolveu o trabalho durante muitos anos, é um trabalho de responsabilidade grandioso, você tem que passar para outra pessoa, mesmo que você esteja sendo promovido e tenha uma pessoa entrando abaixo de você, ainda assim você sente uma dorzinha, como se você estivesse passando uma coisa que você durante muito tempo colaborou para que aquilo se tornasse uma coisa grandiosa, né? Então, com certeza, nós, réis mortais, né, a gente sentiria, ou até mesmo a gente ficaria inseguro, né? A gente poderia até pensar se a gente fez algo de errado, se a gente vai ser mandado embora, né? Ainda mais se for um caso similar de Moshe, que durante 7 dias ele levantou e recolheu o Mishkan. É o caso de uma atividade que ele desenvolveu desde o início, né? E é como se você estivesse entregando de mão beijada para outra pessoa. Você poderia ficar até com raiva do outro funcionário, que culpa nenhuma tem, né? Mas nós, na nossa limitação, a gente poderia sim, e não seria tão anormal a gente ter esse sentimento. Mas não Moshe Rabbeinu, né? O homem que mudou o decreto de extermínio dos Bnei Israel, que falou para Hashem, se ele fosse exterminar o povo, que ele riscasse o nome dele do livro, e Hashem mudou de ideia, né? O mesmo homem que também, na saída do Egito, falou para Hashem que se ele não fosse junto, né? Se o Senhor não vier conosco, nem nos tire daqui. Então a gente vê aqui o nível de proximidade que Moshe tinha com Hashem nesse contexto, e isso nos mostra que a maneira com que Moshe encarou essa situação foi uma maneira grandiosa, de acordo com o tamanho dele, que era um grande tzadik. Pode falar. Dat. Entre Binah e Rohimá, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, continuando, que eu ia apontar um texto do Or HaHaim aqui que eu achei interessante, que ele vai trazer 3 elementos, né? O Rabino Moshe Benatar, né? Do Or HaHaim, o comentarista do Or HaHaim, ele vai dizer que existiram 3 elementos de perfeição que a gente consegue identificar nos atos de Moshe, que vão mostrar que ele realizou aquilo de todo o coração. Mesmo que ele estivesse ali passando o sacerdócio para Aharon, mesmo que ele tivesse sentido uma pontinha ali de perda nesse momento, mas ele fez de todo o coração, ele fez com toda a kavaná dele, não só de estar transferindo o sacerdócio para o irmão dele, que ele amava, mas como de estar cumprindo estritamente a palavra de Hashem, cumprindo o que Hashem ordenou que ele fizesse. Então, em relação ao primeiro elemento, o Or HaHaim vai dizer que é a questão de ele agir prontamente. Voltamos nesse assunto, né? Para vocês verem o quanto isso é importante no mundo espiritual. Agir prontamente, quando a Torá vai dizer lá no 8º dia, significa que logo que amanheceu,
né? No primeiro momento possível, Moshe não perdeu tempo, ele já se adiantou, chamou Aharon e os filhos dele para transferir o sacerdócio. Então, essa é uma característica de que Moshe fez aquilo com todo o coração dele, né? Não ficou enrolando, né? Como a gente disse antes naquele outro exemplo. Segundo, ao invés de ele fazer aquilo de maneira... fazer, por exemplo, um passo a passo, dividir aquela tarefa em vários pontos. Não. Ele juntou tudo, né, combinou todos os passos que ele deveria fazer para concluir aquela tarefa e fez todos eles de uma vez só, concedendo o sacerdócio a Aharon e seus filhos ao mesmo tempo. Por mais que ele estivesse vendo uma atribuição grandiosa sendo atribuída a outro, mesmo sendo seu irmão, qualquer outra pessoa faria aos poucos, tentando mitigar o sofrimento, né? Ele teria chamado Aharon primeiro, conversa, aí depois chama Nadav, conversa, depois chama... Não. Moshe reuniu todo mundo, inclusive chamou os anciãos, né? Ali demonstrando não só respeito pelos mais velhos, pela sabedoria dos idosos, dos mais velhos, mas também para que eles fossem testemunha daquilo que ele estava fazendo, mostrando que ele estava passando aquilo legitimamente, genuinamente, né? Quer falar, Rafa? Pode falar. No episódio também, quando ele reparte do Ruach que estava sobre ele, sobre os 70, após o conselho de Yitro, é dito que 2 rapazes se atrasaram e eles começaram a profetizar no meio do arraial. Aí vai vir o Midrashim e vai falar, os Midrashim vão dizer, que aqueles 2 jovens, por isso o pessoal foi repreender, olha, Moshe, tem gente profetizando lá e manda que se calem. E os Midrashim vão dizer que a profecia que saía deles era que Moshe não entraria na terra, que ele morreria antes. E mesmo assim Moshe não os repreende, devido realmente a essa humildade. E depois, posteriormente, quando a gente fala, Moshe, você vai dar as suas ordens aí, porque você tem que morrer e o povo tem que entrar na terra. E Moshe ele não fica também preocupado com a sua morte nesse sentido. Né? Ele já começa logo a distribuir as funções justamente para que se dê continuidade no trabalho de Hashem. Sim, Baruch Hashem. Isso, no dia da morte dele. No dia da morte dele, aí ele pede para as pessoas intercederem por ele, né? Inclusive até o Midrash também vai dizer que ele fez 515 orações, tefilot, pedindo para que Hashem autorizasse ele. Sim. E os rabinos vão falar o quê? Que se ele tivesse feito mais uma tefilá, ele teria atingido o número de orações necessárias para que Hashem atendesse o pedido dele. E ele então entraria. Mas aí Hashem pegou e falou assim, não, eu te proíbo de você pedir para mim. Aí ele, obedecendo a proibição que Hashem estipulou para ele, né? Ele pegou, cessou e não pediu mais. Baruch Hashem. Ensinos preciosos. O terceiro elemento, dos quais eu estava dizendo para vocês, relatados no Orahaim, que denotam a questão de Moshe ter feito, mesmo diante dessa sensação de perda, ele ter feito de todo o coração essa transferência do sacerdócio, é justamente ele ter feito tudo na presença dos anciãos do povo, né? Ele pretendeu ali que o seu ato fosse assistido pelas pessoas mais notáveis da nação, demonstrando assim que foi capaz de dominar os seus sentimentos naturais a fim de realizar o seu derradeiro desejo, que era cumprir a palavra de Akadosh Baruch Hashem. Existe um Midrash, que inclusive o Rafa que me passou ontem o arquivo do Aharon Ruven, né? Que ele traz uma conversa entre Moshe e Aharon que eu achei interessante para ajudar na compreensão dessa passagem do sacerdócio e os sentimentos que envolveram aquele momento. Esse Midrash diz o seguinte: Moshe convocou Aharon para informá-lo que assumiria a função de Kohen Gadol. Moshe disse a Aharon:
quando o Todo-Poderoso indicou-me temporariamente como sumo sacerdote para os 7 dias da inauguração, tive a esperança secreta de que me seria permitido manter esse cargo para sempre. Contudo, o posto de Keruná me foi negado e transferido a você. Meu irmão, como posso fazer isso com você? Objetou Aharon. Devo ser eu o sumo sacerdote depois de você ter se empenhado tanto na construção do Mishkan? Moshe assegurou-lhe: da mesma forma que você ficou exultante ao saber que fui escolhido por Hashem para liderar o povo judeu, rejubilei-me sabendo que você servirá como sumo sacerdote. Moshe instruiu Aharon a levar diversos sacrifícios pelos Bnei Israel, dentre estes um bezerro para expiar o pecado do bezerro de ouro. Então aqui a gente vê na conclusão de tudo isso, que ainda que a gente tenha comentado há um pouco atrás, que Moshe pode ter tido esse sentimento de perda, contudo, em nenhum momento essa fagulha desse sentimento ruim fez com que ele recuasse ou que ele tivesse passado em algum milésimo de segundo na cabeça dele que ele não iria fazer aquilo que Hashem ordenou, ou que ele não tivesse se alegrado com aquilo. Aqui a gente vê claramente que ele não só se alegrou, como ele rejubilou por estar transferindo o sacerdócio ainda mais para o irmão dele, que também era uma alma grandiosa dentro dos Bnei Israel. Baruch Hashem. Então, seguindo, agora eu vou entrar num assunto, só para os irmãos entenderem o contexto do que eu estou querendo, onde eu quis chegar aqui com as coisas que eu pesquisei, o que eu fui tentando procurar dentro da palavra de Hashem, nas literaturas, era fazer um paralelo entre assim, por que Aharon, nessa etapa que a gente está entrando agora, o que eu estou dizendo é para essa etapa que a gente está entrando agora, né? Por que Aharon ofereceu os korbanot e foram prontamente aceitos, mesmo ele tendo participado do pecado do bezerro ativamente? E por que as oferendas de Nadav e Aviú foram não só rejeitadas, como eles foram consumidos pelo fogo, se eles tiveram boa intenção naquilo que eles estavam fazendo? Né? Pode parecer, numa primeira análise, numa análise mais superficial, numa análise mais rasa, que existe injustiça nisso? Pode parecer, porque se os dois estavam com o coração voltado para santificar o nome de Hashem e foram consumidos pelo fogo, e Aharon cometeu idolatria e virou sacerdote, numa primeira vista não parece uma coisa que não faz muito sentido? Né? Analisando, obviamente, como eu disse anteriormente, analisando dentro das nossas limitações, na nossa condição de criatura, que a gente não consegue compreender exatamente o conceito de justiça do Criador, né? A gente se aprofunda para tentar compreender o máximo possível, mas a gente não consegue chegar na totalidade da justiça de Hashem. E quando eu estava redigindo os pontos que eu queria abordar aqui hoje, eu estava muito com isso na cabeça. Me incomodou bastante essa situação. Em explicar isso. Né? Pode falar, Moura. Embora o texto literal em nível Peshat foque no fogo estranho, eles trouxeram, a tradição que eles trouxeram, né? A tradição mística e homilética busca uma razão espiritual mais elevada para uma tragédia tão devastadora ocorrer justamente
no dia da inauguração do tabernáculo. Aqui estão os principais pontos que conectam a morte de Nadav e Avihu à expiação pelo bezerro de ouro. Então, segundo a tradição judaica, no tratado de Vaikra Rabá 10.5, de acordo com o Midrash, o pecado do bezerro de ouro gerou um decreto de morte contra todos os 4 filhos de Aharon. O texto sugere que a intercessão de Moshe anulou metade do decreto, salvando Elazar e Itamar, mas Nadav e Avihu foram tomados como uma forma de satisfazer a justiça divina. Nesse contexto, a morte deles funcionou como uma capará, como uma expiação definitiva para a falha de Aharon naquele episódio. E a comparação com Olá, também, o holocausto. A oferenda de Olá é caracterizada por ser totalmente consumida pelo fogo, subindo como um aroma agradável. A tradição destaca paralelos impressionantes. O beijo divino. Muitos comentaristas afirmam que Nadav e Avihu não morreram por castigo, no sentido comum, mas por um excesso de êxtase espiritual, ratzo. As suas almas voaram de seus corpos. O fogo consumidor. Assim como o fogo desceu do céu para consumir o olá, no altar, o fogo saiu de diante de Deus para consumi-los internamente. E a pureza de intenção. O sacrifício de olá geralmente expia por pensamentos impróprios do coração. Como o pecado do bezerro de ouro envolveu uma falha no pensamento e na liderança espiritual, a entrega total de Nadav e Avihu, que eram considerados mais próximos de Deus que o próprio Moshe e Aharon, em certos aspectos, é vista como o preço que purificou o sacerdócio. E na visão do Zohar, só para fechar, do pensamento racídico, o Zohar, e mais tarde expandido por mestres como o Sfat Emet, discute-se que a morte dos justos, Mitat Tzadikim, atua como uma expiação para a geração. E a lógica da substituição. Se o bezerro de ouro representou o ápice da impureza e da idolatria, a morte de Nadav e Avihu, ocorrida no momento de maior santidade, serviu como contrapeso espiritual necessário para restaurar o equilíbrio e permitir que a Shekhinah permanecesse entre o povo. Muito bom. Realmente traz luz a essa questão que eu vou tentar esclarecer aqui também, com alguns outros aspectos que não vão contra o que o Moré trouxe, mas que a gente sabe que aquela velha história aqui no judaísmo, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, e vai ter Midrash defendendo tudo que é tipo de opinião que vocês imaginam. Tem realmente esse conceito de que a morte de Nadav e Avihu trouxe um caráter de capará, de expiação, né? A morte de 2 justos, que eles eram justos. Isso a própria Torá deixa bem claro, né? Quando ela nos mostra que eles tinham potencial para serem maiores, inclusive que Moshe e Aharon, ou minimamente tão grandes quanto, mas existem outras opiniões também, né? O próprio Orahaim, a Torá interpretada do Rabino Samson Rafael Hirsch, também tem outras opiniões que não vão anular essa possibilidade, mas que vão trazer também entendimento, vão trazer moral e vão trazer ensino para a gente da mesma maneira, né? Mesmo que analisando de uma outra perspectiva. Mas eu vou começar a sequência de assuntos que eu quero abordar aqui para a gente tentar entender um pouco isso, através do início do sacerdócio de Aharon, né? Então, seguindo o texto da Parashá, a gente vai ter lá no segundo Passuk, Moshe ordenando que Aharon tome para si um bezerro como oferta de expiação e um carneiro para oferta de elevação. Contudo, quando a gente segue o texto, Moshe ainda diz: e aos filhos de Israel falarás dizendo, tomai um cabrito para oferta de expiação, né? Ou seja, se o cabrito era para a oferta de expiação do povo de Israel, para quem que era o bezerro do primeiro Passuk? Então a gente vai ter aqui, nesse contexto, o rabino Samson Rafael Hirsch vai explicar que
foi assim que Aharon se aproximou do Eterno, por meio de um bezerro por oferta de expiação e um carneiro por oferta de elevação. Ele aceitou sobre si que as ofertas requeridas por seu cargo deveriam sempre se manterem nas elevadas alturas do seu propósito, representada pela oferta de expiação, e que a honra do seu cargo deveria ser um exemplo para os filhos de Israel, conduzindo-os para a elevação e plenitude do judaísmo, representado pela segunda oferta, que era a oferta de elevação. Então, o sacrifício expiatório de Aharon, ele teve, esse primeiro, né, do bezerro, ele teve por objetivo, primeiro, expiar justamente o pecado do bezerro de ouro. Aharon precisava recuperar o prestígio diante do povo e dos levitas, que ele lideraria agora ali, né, depois de ter participado ativamente na construção daquela imagem do bezerro, que despertou a ira de Hashem ali nos pés do Sinai. Inclusive a tradição judaica diz que mesmo após Hashem ter perdoado Aharon e o povo inteiro, né, muitos ali dentro dos Bnei Israel, inclusive Aharon, eles não tinham certeza se depois daquele episódio, se a Shekhinah realmente repousaria no Mishkan. E isso trazia muita apreensão ali para o povo. Né? A tradição oral ela vai dizer que aqueles momentos de construção, de organização, de preparação do Mishkan foram momentos de apreensão para o povo. O povo não estava assim, tranquilão. Eles estavam bem apreensivos, porque eles sabiam do tamanho do erro que tinham cometido. Né? Então, realmente foram momentos ali que eles duvidavam se realmente iria acontecer. Né? Inclusive, alguns dizem que até o momento, naquele momento crucial onde a glória de Hashem não apareceu diante deles, né, após os primeiros sacrifícios, porque só contextualizando aqui, o texto da Torá vai dizer que Aharon foi lá, né, de acordo com a liderança de Moshe, fez os korbanot, colocou tudo lá nos lugares certos, e o fogo não veio. Né? Aí a Torá vai dizer que Moshe chamou Aharon para dentro do tabernáculo. Né? A Torá não fala o que eles conversaram ali dentro, mas acho que fala que eles se prostraram. Né? E aí quando eles saem, aí Aharon abençoa o povo, e aí sim vem a glória. Então vocês imaginam, se o povo já estava apreensivo antes, né, por causa do pecado do bezerro, nesse momento que Aharon prepara tudo e coloca os korbanot lá em cima do Mizbeach, e a glória não vem, deve ter sido momentos mais do que apreensivos, né? Momentos de alta tensão. Justamente porque eles sabiam que o pecado do bezerro tinha sido um pecado muito grave. Né? Os sábios dizem até hoje que não houve outro pecado na história de Israel maior do que esse. Então, naquele momento, Moshe chamou Aharon para entrarem no Mishkan. Eles se prostraram ali dentro, né, diante de Hashem, dentro do tabernáculo, para que o pecado do bezerro fosse perdoado. Então eu pergunto para vocês, Hashem já não tinha perdoado essa transgressão? Já não tinha passado muito tempo desde o pecado? Tinha se passado um período considerável ali. Né? Porque assim, a gente vamos pensar aqui novamente com a nossa limitação. Se Hashem se irou com o povo, né, naquele momento, e disse que exterminaria o povo, disse para Moshe que ia criar um novo povo através da descendência dele. Moshe teve que interceder ali com a sua grandiosidade perante Hashem, pedindo que Hashem não fizesse isso, que se ele fizesse, podia arriscar o nome dele do livro. Quando Hashem decide não fazer o que ele havia falado, já não caracterizaria o perdão? Aparentemente sim. Mas a gente vê aqui que precisou que Moshe e Aharon entrassem novamente ali no Mishkan, naqueles momentos antes da glória descer, e se prostrassem novamente, né, para que fosse concluído esse processo. Né? Será que Hashem precisava perdoar Aharon? Ou será que Aharon que precisava se perdoar?
será que essa questão de Aharon ter ficado absolutamente... Porque assim, era um homem tão grandioso que ele não fez... A questão do bezerro, ele não fez... como eu posso dizer? Na ignorância. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então, assim, ele tinha consciência do pecado que ele cometeu. Só que aí entra algumas coisas que a sabedoria oral vai nos trazer, que vai justamente dar essa clareza para a gente entender essa questão, né? Que eu parti desse princípio. Né? Eu parti desse princípio que precisava se concluir o processo de techuvá ali daquele momento. Aharon, talvez ele tivesse sido perdoado, mas talvez ele não tivesse verbalizado com Hashem, não tivesse se confessado, Hashem, eu errei, me perdoa. Talvez o perdão tivesse vindo só através da intercessão de Moshe. E não basta. Não basta. A gente sabe, no judaísmo a gente precisa verbalizar o nosso erro. Isso faz parte do processo de techuvá. E isso nos traz um grande ensino. Eu peguei o livro Or Israel, do Rabino Israel Salanter, que tem um artigo interessante sobre techuvá, e ele dedica um artigo inteiro intitulado O Auxílio Divino na Techuvá. Nesse artigo ele vai iniciar com o Passuk de Devarim 30, versículo 11, vai do 11 até o 14, que diz o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, sobre esse texto, o livro do Rabino Israel Salanter, o Or Israel, ele vai citar Ramban, né, Nahimanides, no comentário da Torá, que ele explica esse texto acima. Naquela parte que diz, pois esse mandamento, como se referindo ao arrependimento. Né? Ele atribui esse trecho que diz, pois este mandamento, ele está dizendo aqui de techuvá. Porque nos Passuquim 1 e 2 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: então você levará isto ao seu coração e retornará para o Senhor teu Deus e ouvireis a tua voz. Então denota sim que esse texto está falando de techuvá, de retorno. Ainda no mesmo livro, ele cita um outro livro, chamado Reshit Horimá, que cita essas palavras do Ramban, dizendo, pois esse mandamento se refere ao arrependimento. Ele diz o seguinte: em minha opinião, quando o versículo declara, o assunto está bem próximo de vocês, nas suas bocas e em seus corações para realizá-lo, em sua boca está se referindo à confissão verbal, que a pessoa precisa manifestar. E em seu coração, refere-se à aceitação do arrependimento em seu coração e afastar-se da transgressão. Ainda nesse mesmo livro, o Rabino Israel Salanter vai trazer 3 componentes essenciais para o arrependimento, para a conclusão da techuvá. Abandonar a transgressão, a decisão de não repeti-la no futuro e o remorso sobre o passado. Lembrando que a palavra remorso aqui, eu sei que essa palavra tem também uma conotação, às vezes, um pouco de hipocrisia, né? Ficou com remorso, não se arrependeu de verdade. Mas aqui remorso, ele tá colocando como uma parte do arrependimento, não como ele sendo o total, né? Ele não é o arrependimento em si, ele faz parte desse processo. Porque esse remorso hipócrita que às vezes a gente fala, ele às vezes ele é mais despertado pelo medo de uma punição do que de um arrependimento espiritual verdadeiro, né? Não é um arrependimento sincero. Na verdade, ele está com medo de ser punido, né? E às vezes remorso ele denota isso. O profeta Yeshayahu declara o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos.
Volte para o Eterno, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Que em certos momentos a gente pode ser levado a um nível de consciência, da Torá, né, um nível de consciência do jugo da Torá, do pecado, alta, né? Principalmente se a gente comparar hoje com um período em que a gente vivia no outro acampamento, que a gente era mais afastado da Torá, né? Hoje obviamente, a gente vive mais próximo da Torá. Espero que sim. Então, é natural que o nosso consciente do pecado, a nossa consciência do pecado, ela esteja mais alta hoje do que já foi antes, né? Imagina Aharon dentro de toda a sua grandiosidade. Então, eu entendo isso, né, essa questão, que às vezes a consciência do pecado ficaria tão cristalina ali para Aharon naquele contexto, que ele pode ter sido levado a ser extremamente rigoroso com ele mesmo, né? Mesmo que daqui a pouquinho a gente vai entrar em outros assuntos, que eu vou mostrar para vocês que existem sábios, existem midrashim e existem rabinos que vão trazer uma perspectiva sobre o que Aharon fez um pouco menos dura do que a gente às vezes quer atribuir, né? Eu mesmo aqui, vocês sabem que eu não sou muito, já falei isso aqui, não corroboro com aquela ideia de colocar as culpas do bezerro todo nas costas do Erev Rav, como muitos rabinos fazem. Mas também a gente tem que entender e analisar a situação de que havia um contexto ali naquela situação. Não seria normal Israel, no meio da outorga da Torá, no Monte Sinai, Hashem se revelando, construir um bezerro e adorá-lo, né? E a Torá não fala que Israel adorou o bezerro. Aí a gente vai entrar nesse assunto logo na sequência. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é isso, né? Nós, quando a gente adentramos ao judaísmo, né, quando nós nos convertemos, seja lá como vocês queiram chamar, quando a gente fez Teshuvá, eu pelo menos tenho esse sentimento, né? Eu fazia transgressões antigamente de uma maneira natural, como se fizesse parte do meu dia a dia. Hoje, eu continuo fazendo transgressões, mas aquilo me é revelado de uma maneira muito mais incômoda, né? Não que eu não estou aqui normalizando as transgressões, tá, gente? Me entendam bem. Eu estou querendo dizer que todos nós somos falhos e de vez em quando a gente escorrega. E nesse contexto que a gente está hoje, de estarmos próximos à Torá, isso acaba sendo para a gente muito mais, acaba ficando muito mais cristalino, né? E acaba trazendo às vezes um sentimento de a gente trazer muito rigor, né, julgo sobre nós mesmos. E apesar disso ser importante para que a gente possa combater a nossa Yetzer Hará, ao mesmo tempo ele pode obscurecer o favor divino de aceitar a nossa Teshuvá, porque enquanto nós não concluímos o processo de arrependimento, como que Hashem vai nos receber de volta? É o mesmo que aparentemente acontece nesse contexto com Aharon. Ele não tinha aceito dentro de si mesmo a conclusão do seu retorno. Por isso que Hashem não manifestou a Shekhinah depois das suas oferendas. Foi preciso que ele realmente finalizasse aquele processo e passasse para a próxima etapa. Muitos de nós podem estar presos nesse processo, querendo passar para a próxima etapa sem ter concluído, né, sem que a gente tenha aceito nas nossas almas e nos nossos corações que a Hesed de Hashem já nos absolveu, né? A gente concluiu todas as etapas da nossa Teshuvá, então a gente não tem mais que ficar preso naquela falha, naquele erro. Então quando a gente identifica que a gente cometeu uma falha grave, a gente tem que ser rápido, identificar o erro, corrigir o caminho, buscar retificação do caráter. Se você falhou com alguém, tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa. Se você causou uma perda material, tem que restituir quem é devido.
nas suas orações, nas suas tefilot, você tem que verbalizar o seu arrependimento sincero e lutar com toda a força da sua alma para que você não faça mais aquela verá. Passado esse processo, a gente vai estar propício novamente a servir e santificar o nome de Hashem. Foi isso que aconteceu, basicamente, com Aharon. Então, voltando aqui nesse caso, é importante a gente salientar que tem algumas perspectivas mais lenientes com relação ao pecado do bezerro, no caso de Aharon, mostrando um outro lado da moeda, né, no que tange ao episódio do bezerro de ouro. Então, como eu disse para vocês, eu não estou aqui para passar pano para os pecados de Am Israel, até porque eu já falei várias vezes aqui que eu falo naturalmente dos erros de Am Israel, porque eu assumo esses erros para mim. Como eu assumo os méritos, as promessas, as bênçãos, eu assumo os erros também. Então, sem nenhuma hipocrisia, eu falo dos erros de Am Israel, lógico, sem fazer lashon hará, sem trazer, sem apontar o dedo e sem criticar excessivamente meu próprio povo, mas eu tento fazer um equilíbrio entre isso, né, entre não ser extremamente leniente com o pecado deles e também enxergar de uma perspectiva justa, né? Então, se eu leio a Torá como uma história de um povo que quando tem méritos eu participo, mas quando tem deméritos eu só acuso, eu não vejo como isso pode produzir frutos para mim, né? Então, voltando ali na história do bezerro, como eu estava dizendo antes, tem conceitos de sábios que mostram que Aharon, mesmo tendo cometido uma transgressão, a kavaná dele estava direcionada para aspectos de atos de bondade. É estranho falar isso, mas é o que aparenta, né? Se a gente for analisar, eu vou trazer para vocês aqui agora os indícios que eu consegui colher para chegar nessa conclusão, e que realmente vão mostrar que Aharon ali, ele teve muito mais uma intenção de se auto-sacrificar espiritualmente pelo povo de Israel do que de adorar um bezerro de ouro, né? É isso que vai justificar essa leniência dos sábios aqui para Aharon, e a gente vai conseguir começar a entender aquela questão que eu falei no início, de por que Aharon, mesmo tendo feito o pecado do bezerro, pôde assumir o sacerdócio. Então, não faria sentido nenhum sem a tradição oral, a gente não iria conseguir entender isso plenamente, sem a tradição oral trazer luz sobre o nosso entendimento. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: no Midrash Shemot Rabbah, tem um detalhe ali que eu achei crucial, que diz o seguinte, que quando o povo exige o bezerro de ouro, Aharon percebe que eles estão prontos para matar, como eles já tinham feito com Ur, relatado na própria Torá alguns textos antes disso. Então Aharon percebeu que o povo estava fora de controle, estava fora de si, né? Como eu disse, pode ter contribuído para isso a própria grandeza espiritual de Moshe. Porque quando o povo se viu sem Moshe ali, eles ficaram se sentindo sem pai nem mãe, né? Eles ficaram se sentindo abandonados e temerosos do que poderia acontecer. Pode falar. É verdade. O povo é complicado. A gente é complicado. Então Aharon percebe que o povo estava ali fora de controle, prontos para continuar fazendo violência, como eles tinham feito com Ur, e o maior líder do povo ali, que era Moshe, estava ausente. Então Aharon pensou o seguinte: se eu resistir, é capaz de eles também tentarem me matar. Aí o Midrash vai trazer uma outra conclusão a respeito disso. O que eu falei antes agora, que Aharon ele não estava pensando em si próprio.
Ele estava pensando em todo o povo de Israel. Isso já traz um acalento, né? Já é uma maneira de a gente entender que Aharon não estava tomado em idolatria. O Midrash, ele vai dizer que passava na mente de Aharon algo que muda todo esse conceito de que haveria uma intenção de fazer a Avodah. Na verdade, o Midrash vai dizer que o que passava na cabeça de Aharon seria o seguinte: melhor que o pecado recaia sobre mim do que sobre todo Israel. E isso vai entrar naquilo que eu falei antes, que representa quase um auto-sacrifício espiritual. Por que eu digo isso? Porque idolatria é um pecado de Karet. Se Hashem entendesse que realmente ele fez idolatria, estampa de camisa. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, só de Aharon ter permanecido vivo, já mostra aqui que Hashem não colocou o jugo desse pecado sobre ele. Então, Aharon, ali naquele contexto, ele decide pedir os enfeites das mulheres e dos filhos, sabendo que as mulheres não iriam querer entregar com facilidade. Então, o que muitas vezes a gente interpreta como: olha lá, Aharon, além de ter feito o bezerro, ele ainda foi pegar os enfeites das mulheres para isso, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Aqui no Midrash ele vai dizer que isso, na verdade, foi uma tentativa de atrasar o processo. Ganhar tempo. Porque ele sabia que as mulheres iam dificultar, e realmente dificultaram. O Midrash vai dizer que realmente as mulheres resistiram, porque o próprio texto da Torá vai dizer depois que os homens entregaram ouro rapidamente. Ele não fala das mulheres. Pode falar. Sim. Hã? É verdade. Não, a gente vê lá na loja, né, Rafa? Os ortodoxos não compram coisa. Lá na loja a gente tem coisas douradas e prateadas. Quando alguém escolhe prateado, você sabe que é judeu. Quando escolhe dourado, você sabe que é evangélico. Porque os judeus não compram nada dourado. Taça, nada. Hã? Então, como eu estava dizendo aqui, né? O mesmo Midrash que diz que os homens acabam entregando ouro rapidamente, mas as mulheres não tiveram a mesma disposição e resistiram. No Pirkei de Rabi Eliezer, vai dizer que as mulheres se recusaram a dar os seus adornos, e inclusive como recompensa receberam méritos especiais ligados a Rosh Chodesh. Então, o próprio texto da Torá, o texto da Torá Shebirtav, ele vai corroborar com essa interpretação quando ele diz: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, filhos e filhas. Mas logo depois diz o seguinte: todo o povo tirou os brincos. Primeiro ele fala das mulheres, depois ele fala todo o povo. Isso aqui a gente consegue entender que as mulheres resistiram mais do que os homens. Aharon menciona mulheres e crianças, mas o texto fala só o povo, né? Então a gente consegue chegar nessa conclusão. Então, assim, me entendam bem, tá? Eu não estou dizendo aqui que não houve uma falha ou que o que foi feito era recomendável, de maneira nenhuma, né? A prova de que isso não foi correto, né, é o próprio Aharon ter que trazer um Korban Hatat, né, que a gente acabou de falar agora há pouco, e o próprio Ramban enfatizou isso quando ele comentou que Aharon precisou trazer sacrifícios expiatórios por si mesmo antes de iniciar o serviço. Então, a gente consegue entender o que aqui. Houve uma boa intenção, né, mas a ação que ele fez não foi correta.
E a gente pode lembrar ainda que, de acordo com a Halahá, né, e a Halahá ela é bem específica nisso, idolatria ela não pode ser permitida nem para salvar a vida. Né? Idolatria não pode ser usado como desculpa de pikuar nefesh. Né? Nesse caso, o Talmud, no Tratado de Sanedrim, vai estabelecer que em caso de idolatria é melhor morrer e não transgredir. Então, que não foi o caso aqui, né? Fica claro. Por que que Aharon não entra nessa categoria? Aqui a gente vai ter um ponto importante. Os Hazal, eles redefinem exatamente o que Aharon fez ali naquele momento. Porque ele não adorou o bezerro, né? É uma característica imprescindível para que você possa falar, isso aqui é Avodazará. Ele tem que adorar aquilo. Não adorou. Né? E o texto da própria Torá, ele já dá uma pista quando ele diz o seguinte: amanhã será festa para Hashem. O que a gente consegue entender aqui? Que Aharon ele não estava apresentando o bezerro para o povo como se fosse um deus. Né? Até porque não era isso que o povo estava buscando. O povo estava sentindo falta de Moshe, não era de Deus. Né? Eles estavam querendo um intermediário, eles estavam querendo cobrir aquela falta que Moshe estava fazendo. Então Aharon não apresentou o bezerro para o povo como um deus. Né? Muitos comentaristas vão dizer justamente isso, que o povo queria um intermediário, uma representação física de algo que substituísse Moshe. Isso é um erro gravíssimo, mas não é idolatria. Né? E o Nahimanides vai explicar que o povo não estava rejeitando o Hashem totalmente. Eles queriam, na verdade, algo palpável, algo visível que representasse a liderança sobre eles. E Aharon errou quando ele permitiu isso, mas, como eu disse e repito, isso não é o mesmo que adorar um deus pagão, não é o mesmo que adorar uma divindade, né? Não é a mesma coisa. Foi um erro, mas aparentemente, né, de acordo com essa sabedoria aqui dos Midrashim, não caracterizou idolatria. Justo. Esperança não, eu acho que ele sabia, né? Ele só não conseguia ter tempo e conseguir convencer o povo disso. Né? Talvez o erro maior foi ele não ter conseguido controlar o povo, porque ele era o segundo debaixo de Moshe. Então, isso foi sim uma falha, né? Não controlar os ânimos do povo. Mas em nenhum momento ele... Sim, justamente. Justamente. E a prova mais forte é que Aharon não recebeu a punição de idolatria. Se ele tivesse recebido a punição, a gente poderia até pensar na hipótese, mas não aconteceu. Porque se fosse idolatria mesmo, ele tinha que ter sido executado. E não poderia ser Kohen Gadol depois. Mas ele ainda assim foi escolhido por Hashem, né? Fez expiação, entrou no serviço sagrado, porque ele não acreditou a sua emuná no bezerro, não o serviu como divindade. O que ele fez ali, ele tentou redirecionar a emuná do povo para Hashem, mesmo diante daquele bezerro. Então, sobre esse assunto, eu vou finalizar aqui. Ainda tem mais um pedacinho, mas eu vou finalizar o assunto do sacerdócio de Aharon, dizendo com Maimônides, né? Que ele talvez seja uma fonte mais simplista, fácil de entender, mas que traz uma clareza cristalina ao entendimento. Ele fala lá em Hilhot Avodah Kohavim: alguém só é culpado de idolatria quando realiza o ato como forma de culto. E aí ele traz um exemplo. Se alguém se curva a uma pessoa sem intenção de adorá-la como divindade, não é idolatria. E aqui cabe ainda mais um contextozinho. Tem Pode falar. duas palavrinhas que até quando a gente estuda Brit Hadashah, e que foi em grande parte veio do grego, que fazem uma diferença muito grande. Proskuneu, que é prestar uma reverência, você se dobrar diante de, e latreia, da onde vem eidol, latreia, daí vem idolatria. Né? Latreia é serviço religioso.
é avodar. Não é? É você prestar um culto com a intenção de pedir para aquela divindade bênçãos e súplicas dos seus favores. É uma troca de favores. Você oferece um sacrifício para que ela te abençoe de outra forma. Isso é idolatria. Agora, proscuneu é a reverência de beijar a mão de um rei. É a reverência que você tem diante de uma autoridade. Então é total. Nas Bíblias cristãs foi tudo traduzido como adorou. Ah, os anjos adoraram Yeshua. Não adoraram, proscuneu. Prestaram reverência porque ele é maior. Davi, né, proscuneu, né, Nabal, proscuneu. Então, Nabal não adorou Davi. Ele prestou reverência porque era um rei. Então, nesse contexto, a gente entende até o conceito de avodar, que tem uma diferença enorme de um serviço religioso, você oferecendo sacrifício para que aquela divindade te forneça bênçãos de volta, isso é a essência da idolatria. Ao passo que o que aconteceu que você citou não seria idolatria, porque ele não Justamente. pediu nada e nem se dobrou, nem se curvou. Não reverenciou nada. Pô, né, ele só pegou o ouro e jogou no fogo. E o fogo formou o bezerro. Sim, importante dizer isso, verdade, Rafa, bem lembrado. Porque às vezes dá a impressão de que ele moldou, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Bons esclarecimentos sobre o assunto. Então, finalizando essa parte, agora eu vou passar para a parte de Nadav e Avihu. E a gente vai passar agora por uma das passagens mais famosas e polêmicas da Paraxá, que é o momento que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu são consumidos pelo fogo da Sheriná. Lembrei uma coisa agora, Moré. Vou falar se não esqueço. Tem um livro que chama Psicologia dos Justos, de um autor que ninguém sabe quem é. Tá? É como anônimo esse livro. Parece que, pelo que eu li na introdução, o autor ele não quis que atribuíssem a ele o livro, para que não fosse... Ele rejeitou ali os méritos, né? Devia ser um grande tzadik. E nesse livro tem uma passagem que depois eu vou procurar, eu não lembro agora qual é o contexto. É um dos portais que o livro cita. Eu não lembro se é sobre humildade, que fala sobre um tzadik, né? Não lembro o nome do rabino agora, que ele vai dar um exemplo de humildade que esse tzadik teria se prostrado e adorado o Mashiach. É um livro judaico-ortodoxo, né? E é um livro de Mussar muito bom. E ontem eu passei nesse texto e isso me ficou na cabeça. E aí depois eu vou pegar pra gente voltar nesse assunto porque pra gente é interessante, né? Então, voltando aqui no contexto de Nadav e Aviú. Então a gente vai entrar agora nessa questão, né? Vocês todos sabem esse texto ele é muito recorrente como exemplo de, de oferecer fogo estranho, né? De oferecer algo que Hashem não tenha pedido anteriormente. Então, a gente está ali, né? Depois daquele êxtase do povo de Israel em ter visto a Shekhinah invadindo o Mishkan, né, a presença de Hashem, consumindo todos os korbanot que eles tinham acabado de oferecer ali, tendo eles recebido a brahá de Aharon sobre o povo. Então, ali, os dois filhos de Aharon, que a gente já comentou antes, que são considerados grandes tzadikim, decidiram oferecer incenso diante do altar. A questão aqui é qual? Que essa, primeiramente, né, analisando a possibilidade mais rasa do assunto, é que essa oferta não tinha sido estabelecida por Hashem, né, nos serviços do mexicano. Foi uma decisão dos dois ali. A tradição vai dizer que eles não consultaram nem Moshe, nem Aharon, e nenhum consultou o outro. Parece que eles fizeram de uma maneira... Eles tiveram a mesma ideia na mesma hora, mas não se comunicaram em relação a isso. A irmã quer falar? Eu acho o seguinte, é, que talvez tenha permitido tudo isso para testar a liderança deles, o quanto eles seriam fiéis a Deus na liderança. Se fosse comigo,
tendo o conhecimento de Deus que Moshe Rabbeinu tinha, e Aron também, eu falaria para o povo: olha, se vocês querem, façam vocês, porque isso vai ferir a Hashem. A irmã está Eu falando ia do orar, bezerro, né? Está eu falando ia- do bezerro ou de Nadav e Aviú? como? Você está falando da questão do bezerro de ouro, né? De qualquer coisa que foi errada no deserto. Eu ia falar assim: vamos orar. Vou orar. Se Deus falasse comigo, faz, eu deixaria. Se estava claro que Deus não ia querer aquilo, né? Nem precisava orar muito. Eu ia falar: olha, eu não vou me meter nisso daí. Se vocês quiserem, façam vocês para vocês. Entendeu? Porque é lógico que Deus ia cobrar dele. Ele que é o líder. Se você errou, você não serve para ser líder. Ou então você se arrepende e busca a Deus para saber o que fazer, né? Porque tem coisas difíceis mesmo, né? Tem coisas difíceis. É verdade. Bem colocado, irmã. Então, continuando aqui, a gente estava na questão de Nadav e Avihu. Eu estava dizendo que eles não consultaram nem Moshe nem Aharon. Isso foi um grande erro. Que esse erro, na verdade, ele vai se sobrepujar à boa intenção que eles tinham no coração. Porque em nenhum momento a sabedoria judaica vai dizer que eles estavam mal intencionados ali, né? Talvez eles tiveram traços de orgulho, traços de querer fazer uma coisa exclusiva, né? Eles não estavam querendo oferecer ali, porque naquele momento os korbanot que representavam todo o Am Israel, eles já tinham sido oferecidos. Eles estavam querendo fazer uma coisa só para eles, né? Eles estavam querendo se destacar, né? Além do que o povo já tinha feito. Ou talvez eles tiveram um sentimento de que a grandeza deles fosse diferenciada em relação ao povo comum, né? São coisas que a gente pode tentar interpretar aqui. Só que qualquer coisa que a gente pensar, sempre isso vai estar em contraposto à vontade suprema de Hashem, porque Hashem não tinha ordenado aquilo, né? Então, por isso que foi chamado na Torá de fogo estranho, né? Eshzará, né? A palavra, o termo que está usado no texto da Torá para isso, da Eshzará. Literalmente, fogo estranho. O Rabino Samson Rafael Hirsch, ele vai dizer aqui na Torá interpretada que eles tinham louváveis intenções, porque mesmo após o seu pecado, eles são chamados de próximos, né? Em algumas traduções da Torá, a Torá interpretada do Rabino Samson está escrito próximos, na Torá da Sefer, aquela azulzinha, se eu não me engano, está escrito escolhidos. De qualquer maneira, as duas palavras denotam pessoas próximas de Deus, escolhidas por Deus. Nesse contexto, são sinônimos, né? Então, isso fala muito no nosso coração, né? Porque, mais uma vez, a gente vai perceber aqui que não basta a boa intenção, né? Ainda no conceito do Rabino Samson, está dizendo o seguinte: suas boas intenções são esclarecidas no Torat Kohanim, onde diz que eles, em sua alegria, ao verem o fogo da Shekhinah, quiseram acrescentar amor ao amor. Engraçado, né, usar esse termo, né? Numa primeira vista, você pensaria, mas qual que é o problema de acrescentar amor ao amor? Ter mais amor. Quanto mais amor, melhor. Na nossa visão, limitadinha, criaturinhas, né? O conceito de justiça de Hashem é diferente do nosso. É difícil da gente compreender. Por isso que eu citei aquilo que o Rabino Shmuel Sabah fala de vez em quando. A gente não pode esquecer o Deus que a gente serve. Esquecer quem é o Deus que a gente serve, né? Então, a gente vai ver aqui que na mesma hora que o povo teve o mérito de testemunhar a proximidade do Eterno, eles tiveram a necessidade de fazer uma oferta separada, ou seja, serem destaques. Isso vai contra o sacerdócio judaico, que tem por valores essenciais que os sacerdotes são um com o povo
E os sacerdotes não têm méritos por si só. A essência da importância dos sacerdotes é justamente por estarem no seio do povo de Israel. Né? Então aqui a gente é levado a entender que o sacerdote, quando ele se separa de Israel por algum motivo, ou quer se destacar demais, ou ele quer se sobrepujar em importância ao próprio povo, ele acaba ferindo a própria essência do sacerdócio. Né? A essência do sacerdócio aqui, de acordo com a tradição, está dizendo que é justamente servir ao povo. Ele só está lá para isso. Sim. Sim, exatamente. Isso mostra quanto é complicado, né? A gente conseguir compreender quando vale a boa intenção, quando vale cumprir restrito o que está escrito. É o que eu falo. É o que eu falo com relação a essa questão de a nossa limitação de compreensão diante da justiça, dos atributos de Hashem. A gente tem que estudar muito a Torá para conseguir compreender um pouquinho. Sim. Sim, sim, justo, justo, justo. Através dessa contagem, é uma oportunidade maravilhosa de você conhecer os atributos de Hashem. Eu sei que muitas pessoas rejeitam as coisas assim, ou às vezes não têm total compreensão do que é Kabbalah, ou entendem de maneira errada, porque realmente tem muita gente que usa Kabbalah de maneira errada, mas tem coisas da Kabbalah que são essenciais para a gente conhecer os atributos de Hashem, o caráter de Hashem, como é a questão da contagem do Homer e essa oportunidade que a gente tem de entender as conexões entre as Sefirot. Né? Tem um livro muito bom também que chama Tamareira de Dvorá, que ele traz, através dos 13 atributos de misericórdia, ele vai trazer conexões entre as Sefirot, sempre representando assuntos de misericórdia, né? De Hesed. E é um livro altamente esclarecedor. Ele não tem nem, acho que, 100 páginas. Ninguém dá nada por ele. Para mim, é um dos livros de Kabbalah melhores que existe. Pode falar, Moré. Uma coisa interessante sobre isso que você estava falando, né, de acrescentar amor ao amor. Por que isso não seria bom? Né? Uma comparação que me veio seria como se o Eterno fosse um pai assim, muito misericordioso, que está numa noite fria. E para os filhos ali que estavam ao ar livre, ali do sereno, ele fizesse uma enorme fogueira. E ele desse uma ordem para os filhos: fiquem a 10 metros de distância. Ele, não, mas aí um filho: olha, eu quero fazer diferente. Eu quero ir além do que meu pai mandou. Eu quero ficar a 30 centímetros do fogo. O que aconteceu com ele? Morreu queimado. Então, é entender, como você estava falando da Kabbalah, as Sefirot, para que elas servem. Porque Hesed demais, misericórdia demais, vira libertinagem. Você precisa do extremo oposto, que é Gevurah, para temperar a misericórdia. E aí você chega na beleza, que é Tiferet, que é o meio do caminho. Exato. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. O Moré Hillel, acho que na semana passada, ele trouxe um conceito. Ele falou alguma coisa. Né? Hillel, você falou alguma coisa sobre Hesed demais? É uma torneira aberta, jorrando água sem fim, né? Assim, Eu achei maravilhoso esse. a ideia de que quando você se manifesta com Hesed, é como uma torneira aberta. E você tem que apegar o atributo de Gevurah e fechar, né? Para restringir. Sim. É justamente isso. Né? E acho que essa talvez seja a melhor explicação do que o Rabino Shinshon quis dizer aqui. Né? Acrescentar amor no amor seria mais ou menos isso. Quando você acrescenta Hesed em cima de Hesed desmedidamente, você vai acabar tendo uma torneira jorrando água, desperdiçando água, vai encharcar as coisas, vai criar uma enchente, vai fazer um absurdo de coisas que você transformou aquilo que era bom numa coisa ruim, né? Por causa da falta de medida. O exemplo da criação dos filhos, por exemplo. A pessoa, não vou ser misericordioso, não vou bater, não vou falar alto. O que aquela criança vai se tornar? Um monstro. Um monstro. Vai bater na mãe, vai fazer um monte de coisa. Sim. Por quê? Hesed demais. Exatamente. Então ela vira uma libertinagem. Dá vazão a um monte de tipo de erro.
Exatamente. É. Nem fale. Ari, Pode falar, mano. e por isso a importância, né, como a gente está falando aqui com o Tamarelo Moreira Tamar, da importância das Alahot. Né? Porque são cercas para proteger a mitzvah. Porque se a gente ultrapassa essas cercas, a gente atinge a mitzvah, e é onde a gente não está reconhecendo o nosso Deus. Mas se a gente coloca essas cercas de proteção, a gente protege a Torá de ser banalizada. Então, Exato. antes da gente chegar na mitzvah, aqui atrás a gente já protege ela de ser atingida. Né? Por isso é importante. Sim. Não precisa disso, não precisa daquilo. Mas, na verdade, é uma cerca de proteção. Sim, é uma cerca de proteção espiritual para nós mesmos, né? E aí eu vou falar agora com relação ao especificamente o que eles ofereceram ali, né? O incenso em si. É importante salientar que esse incenso que eles foram ali oferecer, ele é o único tipo de oferenda que não é realizado de forma voluntária em nenhum momento. Né? Esse incenso ele só é ofertado no Mishkan, no Beit HaMikdash, nos sacrifícios, nas oferendas diárias, né? Ou seja, eles já são previamente estabelecidos. Né? Não tem negócio de agora eu quero oferecer incenso. Não é assim. Tem os horários certos, tem as maneiras corretas de se fazer. Ou no Yom Kippur. O incenso era só nesses dois casos. Porque o incenso, de acordo com a Kabbalah, ele representa o homem que está totalmente imerso no cumprimento da vontade divina. Então, para que isso suba como aroma agradável ao Eterno, ele tem que estar totalmente elevado. Então é uma oferenda muito minuciosa, a maneira como é feito, né? Haja vista que ninguém poderia chegar, como eu disse agora, né? Estou repetindo aqui, ninguém poderia chegar, não, hoje eu quero oferecer incenso no templo. Não existe isso. Nem o Cohen, nem ninguém, né? Incenso era um negócio assim, o suprassumo das oferendas. Hã? Ele pode. Hasve Shalom. Então, com relação ainda a essa questão, quando essa oferenda ali de incenso ela foi feita individualmente, além de não ter sido previamente estabelecido, foi feito individualmente, com traços de arrogância, com traços de orgulho, ela se tornou totalmente rechaçada, né, por Akadosh Baruch Hu. O Rabino Samson ainda finaliza dizendo que agora a gente pode entender a morte dos filhos de Aharon. A sua morte, logo após a inauguração do templo, constitui uma advertência para todos os sacerdotes no futuro, de que é necessário remover toda e qualquer arbitrariedade de impulsos pessoais e vontade particular do indivíduo no campo de atuação do templo, cujo propósito é ser um templo para a Torá. No judaísmo, a função de sacerdote não é promover inovações no serviço, mas fazer exatamente o que é a vontade do Eterno. O Or HaHaim HaKadosh ainda vai nos trazer um conceito de que Hashem só os puniria caso a cota máxima de pecado deles estivesse completa. Então, por que um erro como esse teria exigido a morte deles? Então o Or HaHaim vai trazer aqui uma ideia, né, de que Nadav e Avihu teriam cometido outros pecados naquele contexto, que eles não estão literalmente mostrados no texto da Torá, mas eles são sinalizados nas iniciais das palavras Esh Zará, né? Então a gente vai ter aqui as duas palavras, Esh, que é fogo, Zará, que é estranho. Começa com Aleph, né? O Aleph da palavra Esh, Esh que é formado com Aleph e Shin. Então o Esh, que é fogo, significa que eles trouxeram fogo por conta própria. Decidiram uma ação espiritual sem comando divino.
A base está no Sifrá e no Torat Kohanim, que diz o seguinte: mesmo que fosse correto, não foram ordenados. Simples e objetivo. Né? A segunda letra da palavra Esh, que é o Shin, vai representar Shetei e Ain, que significa bebedores de vinho ou embriagados. O serviço divino em estado de embriaguez. A fonte está no Talmud, Tratado de Eruvim, e no Vaikra Rabá também fala sobre isso, que eles teriam ido ali, naquele momento, embriagados com vinho. Aí, da palavra Zará, que significa estranho, vai começar com a letra Zain, ele vai trazer o contexto de Zarut, que seria estranheza, alienação, algo estranho, que vai trazer esse conceito de que o ato estranho, né, um ato estranho ao serviço que já tinha sido previamente ordenado. Algo fora do padrão da santidade estabelecida. A fonte disso é o Rashi. Está no comentário da Torá do Rashi. A penúltima letra é o Resh, da palavra Rabban, do termo Rabban lo natlu, que significa não consultaram seu mestre. Ou seja, eles tomaram a decisão alárrica, independente, mesmo estando na presença do mestre deles, que poderia aqui tanto ser Moshe quanto Aharon, se qualquer um dos dois que eles tivessem consultado, não teria acontecido isso. E a última letra, né, que é o rei da palavra Zará, a última letra representa Ritanseut, exaltação, arrogância ou elevação de si mesmo. Aqui vai representar uma sutileza de orgulho espiritual. Né? Isso está relatado no Vaikra Rabá. Então a gente tem aqui um exemplo, finalizando agora, a gente tem um exemplo para que nós tenhamos cuidado. Porque esse ímpeto de a gente fazer a vontade de Hashem, sempre com um tiquinho da nossa vontade junto, ele vem. A gente sabe que de vez em quando a gente tem esses sentimentos estranhos. Né? E a gente tem que estar preparado para combater isso. Isso faz parte da Yetzer Hará. Isso não faz parte da santidade. Então, inclusive na Haftará dessa semana, não sei se alguém chegou a dar uma olhada, tem um exemplo parecido do que acontece com Nadav e Avihu, que relata o acontecimento que aconteceu com Uzá, que ele tocou na arca e também virou estampa de camisa. Né? Então é aquela velha história. Né? A gente quer servir a Hashem da maneira que a gente julga correta e não como a Hashem manda fazer. Todo mundo tem esse sentimento. A gente tem que combater isso. Né? No caso de Uzá, que eu falei agora, na verdade não foi só a questão de ele ter tocado na arca, né? Porque ele já estava errado de estar transportando a arca com animais carregando. Então fica aqui mais um ensino de que um erro, normalmente um erro vai causando outro erro, vira uma bola de neve e é difícil depois controlar, né? Então a arca só desequilibrou porque eles já estavam fazendo da maneira errada, carregando com animais. Quando desequilibrou, ele foi encostar e aí encostou, pum, acabou. Achava que estava, mas pra gente entender que o certo não é o que a gente julga certo. Se já está escrito na Torá o que é o certo, a gente não precisa ter o trabalho de ficar tentando entender o que é o certo. Está escrito lá, acabou. Né? Então, assim, um outro exemplo também disso, né? Como Jeroboão, no Reino do Norte, quando ele começa a levantar sacerdotes de outras tribos, é uma questão também parecida, né? Ele fez um outro Beit HaMikdash, comemorava Sukkot fora da data. Né? Ele começa a fazer tudo da maneira dele. E isso, no início, né, não era idolatria. No início era uma questão de estar fazendo coisas erradas, mas não havia adoração a outro Deus. Só que no final, esses erros que começaram desvirtuando dos caminhos pré-estabelecidos pela Torá, viraram idolatria. Então, uma lição que a gente tem aqui, né? A idolatria, muitas vezes, é uma sequência de erros que eles vão culminar na idolatria. Eles podem não começar com idolatria. Por isso que a gente bate sempre tanto na tecla de cumprir as minúcias da Torá, como o Rafael falou agora há pouco. Né? A gente fala, nossa, mas vocês são chatos.
fazer kiddush só pode ser com vinho kosher, só pode ser com suco kosher. Ah, mas por que tem que ser 86 ml? Sabe? É esse tipo de coisa. É mais ou menos essa atribuição. Né? A gente não vai mudar a data do Pêssar porque Yeshua comemorou um dia antes. Né? A gente não vai comer carne de açougue porque a carne kosher é mais cara. Né? A gente não vai fazer Netilat Yadayim, a sinagoga inteira na mesma água, porque é mais rápido. A gente não vai ficar mudando as coisas da Torá a nosso bel prazer. Né? É isso que a gente fala, é esse o ensino grande que isso nos traz. Né? Eu acho que é uma coisa da gente se pensar. Graças a Deus aqui não estou falando que a gente faça isso, né? Nada do que eu falei aqui acontece aqui. Mas a gente vê que acontece por aí. E é bom a gente se prevenir antes, para que lá na frente alguém um dia não pense, ah, não, mas o outro faz assim, vamos fazer igual. Né? Uma coisa a se pensar. Pode falar, Rafa. Am Israel vem há 3.500 anos obedecendo essa Torá. Como o Morei Tamar sempre frisa sobre o Passuk, onde Hashem fala, fazei tudo conforme eu te ordenei. A distribuição da liturgia, do culto sinagogal, do serviço sinagogal, ele é uma repetição da entrega da Torá. Então, Hashem ele criou um sistema de serviço para que fique incutido na mente de Am Israel a entrega da Torá. Por isso a gente vai ter a chama eterna, porque o monte tremia diante da chama. Ele estava totalmente tomado pelo fogo. Quando a gente está fazendo o serviço da parte da leitura do Sefer Torah, o que acontece? A gente abre o Arona Kodesh, que é o quê? A Torá saindo dos céus, dos mundos superiores, por isso que tem uma cortina aí, representando esse primeiro céu, Pargod, ou Vilon, para alguns. E a gente traz para cima da Bimá. A Bimá é uma representação do Har Sinai, do Monte Sinai. E fica em cima da Bimá, na hora da leitura da Torá, 3 pessoas, simbolizando Moshe, Hashem e os Malachim como testemunhas. E cada um que sobe para ler a Torá, sobe para a leitura da Torá, representa Am Israel recebendo dessa Torá. E por isso, no mundo ashkenazita, surgiu um costume de o quê? De após a pessoa que leu a Torá, subiu a Torá, ela, quando ela descer, ela cumprimentar cada um. Ou seja, ela está trazendo dessa Torá e compartilhando com cada um dessa luz que ela teve. E isso é importante, por isso é importante a gente manter aquilo que foi escrito no Sidurim. E quem vai escrever o Sidur, em especial a Amidá, Esdras e Neemias, eles receberam de Hashem toda essa carga que Moshe vem recebendo através da transmissão oral e que vai ser colocado no Sidur e ele vai ser totalmente estruturado para o quê? Para mudar decretos, para trazer Parnassá, Simcha. Então, por isso, a gente tem que ter essa mentalidade de guardiões disso que nós recebemos, porque não foi do fruto do intelecto humano, mas veio diretamente de Hashem. Muito bem colocado e esclarecido. Bom, dito isso, era o que eu tinha para dizer. Quem está com fome, levanta a mão. Obrigado pela atenção de todos, que o Eterno abençoe todos vocês, pelos méritos do nosso Goaleino Yeshua. Bora papá.